Ambos cresceram juntos. E quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária. E cada um parecia como se estivesse orando, com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia a chuva, envia a chuva. E as grandes nuvens surgiram, e a chuva caiu sobre ambos. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E então a visão foi interrompida. A chuva cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto, hipócritas, cristãos e todos juntos. Exatamente correto. Porém, o que é isto? Pelos seus frutos eles são conhecidos, está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. Então você vê isso agora, pois que a aveia brava, ou trigo bravo e o grão, algumas vezes personifica um grão doméstico e genuíno, tão parecidos que isto enganaria o próprio eleito. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando estas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Notem no verso 41, os dois também muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias até que ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-lo, digamos os metodistas ou os batistas ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que Ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo, e juntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não, através das eras da igreja. Notem quem ele disse que os semeadores eram e também o que era a semente. Primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente. E um inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, detrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era desde que nós temos tido um mundo. Exatamente. Desde o princípio, isto começou a mesma coisa. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse, em um certo lugar, que a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. Agora, quando Noé surgiu em cena, e ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isso não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E ele seria o Messias. Agora, nós temos vivido através da era de Lutero, a era de Wesley, a era metodista, através de todas as eras e a era pentecostal, e cada era tem dado uma promessa da palavra. E as pessoas dessa era que manifestaram essa palavra prometida são a semente dessa era, de acordo com o que Jesus disse bem aqui. Eles são os filhos do reino. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos é a semente do reino nessa era. Notem, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou discórdia ou a semente de discrepância. Ele foi o culpado de fazer esta coisa horrível. Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Adão, naturalmente, já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado. E ele nunca tinha vindo a isso ainda.
Porém, nós verificamos que Deus deu a seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. Essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizonas, nem Califórnias, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa. Estando nele, nós estamos seguros. Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Vocês sabiam disso? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. Estão vendo? Isto nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse, bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência do pecado. Você não deseja isto. Agora, para o mundo, você talvez seja um pecador. Porém, para Deus, você não é, porque você está em Cristo. Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado? E Deus somente vê a Ele, em quem você está. Agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra. Aquilo era a única defesa deles. Guardar essa palavra. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância, contrária à palavra de Deus. Se isso era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar qualquer coisa à palavra de Deus é ainda a semente de discrepância. Eu não me importo de onde isto venha. Se isto é de organização, se isto é de fonte militar, se isto é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente de discrepância. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho, e diz que os dias de milagres são passados, isso é a semente de discrepância. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje e para sempre, isso é a semente de discrepância. Quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isso é a semente de discrepância. Quando eles dizem, não há tal coisa como cura divina, isso é semente de discrepância. E o mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. Nós notamos que o primeiro semeador da semente de discrepância estava marcado o diabo. E nós sabemos que era, em Gênesis 1. Ali nós encontramos, e bem aqui no livro de Mateus, o 13º capítulo, Jesus ainda marca qualquer discrepância para com a sua palavra como sendo o diabo. E neste 1956, qualquer coisa que semeia discrepância, contrária à palavra escrita de Deus, ou coloca alguma interpretação particular a isto, é a semente de discrepância. Deus não honrará isto. Ele não pode. Isto não se misturará. Isto certamente não se misturará. Isto é como a semente de mostarda. Não se misturará com qualquer coisa mais. Você não pode tornar isto híbrido. Isto tem que ser a coisa genuína, semente de discrepância. Agora nós encontramos, quando Deus semeou a sua semente no jardim do Éden, nós verificamos que isto deu à luz um Abel. Porém, quando Satanás semeou a sua semente de discrepância, isto deu à luz um Caim. Um deu à luz um justo, um deu à luz um injusto. Porque essa Eva ouviu a palavra de discrepância, contrária à palavra de Deus, e isto começou a rolar a bola do pecado exatamente ali, e tem rolado desde então. E nós nunca tiraremos tudo isto fora até que os anjos venham e segreguem a coisa. E Deus tome os seus filhos para o reino, e o joio será queimado. Notem essas duas vinhas. Se nós somente tivéssemos mais tempo sobre este tema, porém, apenas para atingir os pontos sobressalentes, para que nós possamos entrar logo a orar pelos enfermos nos próximos minutos. Notem, suas sementes cresceram juntas exatamente como Deus disse aqui também no 13º capítulo de nosso texto hoje à noite de Mateus. Deixai crescer ambos juntos. Agora, Caim foi até a terra de Nod
encontrou para si uma esposa, e casou, e Abel foi morto, e Deus levantou Sete para tomar o seu lugar, e as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Agora, nós notamos que eles se ajuntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus tinha... Isto se tornou tão ímpio, até que Deus teve que destruir isto. Porém, eles finalmente surgiram, até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. E isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo, pois ele era a semente de Deus. Ele era o princípio da criação de Deus. Ele não era nada mais a não ser Deus. E Judas Iscariotes nasceu o filho da perdição, veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era a semente do diabo. Veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Judas somente brincou da igreja. Ele não era verdadeiramente sincero, ele realmente não tinha fé, ou então ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disso. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi, como um enganador. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus, e pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Porém, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. Então a palavra é uma semente, então a semente se tornou carne e habitou entre nós. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós, na pessoa de Judas Iscariotes. Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé e uma fé fabricada.